Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, meu irmão. Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Já fiz arte aqui. Derrubei o café. Faz parte. Faz parte, cara. Já fiz uma arte aqui. Está Faz bom. parte. É a vida E aí, real. tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. E Que você? bom. É que as minhas amiguinhas aqui, tem que arrumar um jeito com essas abelhas, viu? É só ligar a luz que elas aparecem. É, com certeza. Estão em busca da luz, né? É isso, ó. Tu tá demais, hein, cara? Vou até só dar bom dia aqui. O som tá bom? Tá bom, tá bom. Boa. 23º dia. Mais uma live do Acordar, né, irmão? Boa. Tem sido bom pra ti, cara? Muito bom, muito bom, Tem, muito bom. tem sido maravilhoso, cara. Todos esses dias eu fiz uma reflexão ontem, tava indo pro casamento lá em Mariporã, e aí na estradinha, assim, você só vai pensando um monte de coisa. E aí eu falei, se eu ficar por aqui, eu vou fazer por aqui, um lugar diferente. Só que aí tem assessoria, tem um monte de coisa, então eu falei, não, vamos voltar pra casa. Aí chegamos ontem, 9 horas da noite, mas olha como que fica, né? Assim, a gente fica com uma responsabilidade. Sim. Marcão, quer começar, meu irmão? Cara, posso começar assim. Então fica à vontade. É uma coisa que eu venho. Hoje eu acordei, né, pensando, né, a respeito disso. O quanto que a nossa mente ela influencia em tudo que a gente vai fazer durante o dia, influencia a nossa vida inteira e o quanto que a nossa mente pode nos ajudar e pode nos atrapalhar, né? Tudo uma questão dos pensamentos que nós alimentamos, né, cara? Que geralmente esses pensamentos, quando se juntam com as emoções que nós vamos sentindo durante o dia, eles acabam gerando sentimentos. E como nós somos seres energéticos, nós somos vibracionais, tudo na vida é vibração, tudo na vida é energia, depende da condensação da energia, né? Matéria e energia condensada, assim sucessivamente. Então isso acaba interferindo na nossa vida, nosso dia a dia, as coisas que a gente faz, as decisões que a gente toma, os caminhos que a gente resolve, que a gente decide trilhar, né? Os resultados que nós vamos ter durante essa jornada, os objetivos que nós vamos, se nós vamos conseguir ou não chegar no final dessa jornada. Então, eu tenho falado isso porque assim, nós acordamos, né? Eu tenho meu ritual, você tem o seu, nós fazemos nosso agradecimento, as nossas orações, meditação, né? A gente vem para a live, faz a live, troca uma ideia, passa algum conhecimento, alguma coisa que a gente está sentindo. E depois durante o dia, como é que vai ficando a situação, né? Então, eu pelo menos eu costumo estar assim em constante processo de observação. E aí, observação do pensamento em si, daquilo que está vindo na minha mente, né? Tenho procurado desenvolver essa prática. Porque o que eu tenho conseguido com isso, cara? Às vezes você começa bem o dia, está numa energia boa, tá tudo legal, mas acontece alguma coisinha, que nem você comentei agora, pô, fiz arte aqui, caiu o café, é um negócio simples. Acontece, cara. Poxa, é só passar um pano, tá tudo certo. Mas às vezes a nossa mente, o nosso pensamento, ele tá tão acelerado, tá tão focado em outra coisa, que isso acaba gerando um certo desconforto, acaba gerando uma certa irritação, vamos dizer assim. E aí a gente muda, nós mudamos o nosso estado vibracional. Depois acontece uma outra coisa simples, às vezes um bom dia que você dá para sua esposa não responde direito, você já fica irritado. Às vezes aqui em casa a gente tem um monte de cachorrinho, então às vezes o cachorro vem, dá uma mordidinha um pouquinho mais forte, coisas simples assim, e vão começando a fazer com que nós
a gente saia, né, desse estado que a gente se colocou e acabe ficando meio irritado. Então, eu estava lendo ontem uma coisa muito interessante que dizia que assim, que a gente busca a felicidade, né? Nós sempre estamos buscando a felicidade. E nós começamos o dia nos colocando num estado de gratidão, num estado de paz, justamente para conseguir a felicidade. E aí nós entendemos que os acontecimentos durante o dia eles nos tiram desse estado de felicidade porque tem coisa que nós não conseguimos controlar. Né? Então, na verdade, não são os acontecimentos, não são os fatos, né, que vão tirar, que vão nos tirar desse estado de felicidade, mas sim a forma como eu reajo a eles, assim, a forma como eu me coloco perante eles, a forma como eu costumo dar importância para determinadas coisas ou não. Como eu dei o exemplo, né, do café, pô, cara, só caiu um pouquinho de café, só ir lá e limpar, tá tudo certo. Mas se eu dou uma importância muito grande para isso, pô, tá vendo, caiu o café agora e tal, cara, isso vai realmente me colocar num estado. Então, é, durante o dia é necessário um trabalho, né, um exercício constante de observação, de atenção dos pensamentos que nós temos e do estado que nós nos colocamos em função a como eu reajo àquilo que vai acontecendo, para que eu possa manter sempre um estado de tranquilidade, manter sempre um estado mais feliz, um estado mais amoroso, um estado de paz, porque quanto mais eu tiver nesse estado, mais eu estou próximo da minha natureza. Porque a nossa natureza é essa natureza, é um estado mais elevado, é um estado mais de paz, uma frequência mais alta. Mas infelizmente, como nós nos deixamos envolver, né, reagir, vamos dizer de alguma forma, às coisas que vão acontecendo durante o dia, porque de certa forma sentimos que foge um pouquinho do controle, nós começamos a ficar aborrecidos, a ficar irritados, a ficar nervosos, ficar com raiva, ficar com medo, ficar preocupado. Isso nos coloca num estado vibracional mais baixo. E essa não é a nossa natureza. Por isso que nós nos sentimos tão mal, né? Se você parar para pensar, você fala, pô, por que eu me sinto tão mal quando eu estou preocupado? Por que eu me sinto tão mal? Porque não é a nossa natureza. Tudo aquilo que nos faz sentir mal está tirando da nossa natureza. Então, a nossa natureza é nos sentirmos bem, mas para isso é uma questão de reagir, né? E aí entra a questão: existem coisas que eu consigo reagir, que eu consigo mudar, reagir de uma forma boa, né? Vamos enfatizar e consigo mudar. E existem coisas que eu não vou conseguir mudar, que fogem do meu controle. E essas coisas eu também tenho que aprender a reagir de uma forma boa, de uma forma melhor. E aí entra a questão da aceitação, que não é você se conformar com a coisa, mas é você aceitar aquilo que está acontecendo, como está acontecendo, né? Entender o porquê daquilo e, de certa forma, também enxergar o que você vai aprender com aquilo, né? E aprender a confiar, aprender a deixar as coisas seguirem daquela forma, porque na verdade nós nunca estamos desamparados, né? Nós sempre temos um amparo, um auxílio, sempre temos uma mão conduzindo, né? Que é uma mão divina, a mão de Deus, sempre conduzindo para que nós tenhamos aquilo que realmente nós precisamos para a nossa evolução. Então a minha reflexão hoje é mais nesse sentido. Ah, perfeito, Marcão. Nossa, não sei o que aconteceu aqui, tá um filtro, parece que eu tô com um batom aqui, cara. Agora que eu fui reparar, sei lá o que Nossa, aconteceu aqui. eu tô olhando para a câmera, eu não tinha reparado, mas Que negócio é esse, cara? parece que tu tá maquiado de Que batom. negócio, velho? Não sei o que aconteceu, mas tudo bem, vamos lá. O importante é a mensagem, né? Marcão, eu tava aqui refletindo, você vê como são as coisas, cara. Tava lendo antes de começar a live, né? E aí você me traz um tema tão importante como esse, né? Em relação aos nossos pensamentos, às nossas atitudes perante a tudo aquilo que acontece. E aí a gente conecta com vários pontos que já foi decorrido aqui, né? Já foi falado, né? Aquela qual a dor que eu busco, qual a dor que eu reajo, né? Isso, Algumas estão no nosso controle, outras não. E aí é o que a gente faz no pós que é o que importa, né? Então, esses processos de construção, seja mental, seja físico, né? Requer a gente ter esse estado de presença, essa consciência do que eu penso perante aquilo, né? Então, mais uma perfeito. vez, eu até vou dar o exemplo do casamento. O nosso amigo, um amigo nosso casou, acho que vocês até conhecem o Wagner, ele também é muito Conheço ele.
E, pô, a gente aqui da Baixada, o casamento foi lá em Mariporã. E aí muita gente deve se questionar, né? Tô usando de exemplo, assim, mas assim, poxa, por que que não fez o casamento aqui, né? Sabe? E aí na minha visão, cara, vai ser um negócio, eu não gosto de antecipar as coisas, né? De ficar antecipando coisas que eu não sei, mas eu gosto de olhar para uma ótica no qual vai me surpreender. Eu acho que vai ter o mesmo esforço eu pensar em algo que está distante, que a minha vista ainda não consegue enxergar, mas o meu pensamento consegue, né? Então, se o Marcão me convida para ir num churrasco, cara, eu vou fazer um churrasco em São Paulo. Eu vou ter dois trabalhos. Um de, putz, por que que não fez aqui? Outro, falar, pô, Marcão, que legal, cara, vai ser em São Paulo, diferente, né, tal. Então, assim, a gente tem que procurar fazer um exercício dessa transformação daquilo que a gente nem está vendo ainda, Sim, né? Porque se tudo que chegar e a gente colocar como uma dificuldade, né, como um desafio, mas a nossa visão, como ela não está clara, isso pode trazer esse sentimento de baixa energia, né, de baixa conexão. Estava lendo até, né, que a nossa vista é inimiga da nossa visão, pode ser inimiga da nossa visão, com certeza. porque o que eu estou vendo aqui é limitado. Se eu ficar preso no que eu estou vendo, e às vezes o que eu estou vendo nem é o que eu estou vendo, é o que eu estou pensando, Uhum. né? Estou aqui, mas de repente se eu não estou presente aqui, minha mente está lá no treino. Então, assim, olha que engraçado, eu estou tendo a oportunidade de estar aqui, de enxergar ou só de ouvir, mas estando presente, o que eu estou ouvindo transforma em uma visão, né? Sim, E a visão pode ser boa como pode não ser boa, né? E sim, aí é onde vem esses pensamentos intrusivos, onde um simples derrubar de uma xícara de café pode te levar para um estado que impacte o teu dia e que impacte o dia de outra pessoa, porque na maioria das vezes a outra pessoa não tem a ver com o teu problema, não. não tem a ver com o que você está enxergando agora, que pode te atrapalhar na visão de várias pessoas que estão pensando no caminho, no processo. Poxa, aquele terreno que eu comprei, vou construir a casa, só que obra, pô, depende do outro, é um maçante, tem que comprar. Aí, isso para mim, né, é uma forma de pensar, cara, que às vezes me machuca. Não machuca não, mas assim, fala, cara, mas você não quer? Você não quer uma casa linda? Você não comprou o terreno? Você não quer que ela fique bonita? Por que ficar pensando no processo que é mais dolorido? Enfrenta, você não quer? Ah, pô, me relacionando com uma pessoa, só que a pessoa é lá do interior. Cara, então não se relaciona, pô. Não força uma coisa, você está sentindo, não força. Isso a gente vai ganhando entendimento à medida que a gente vai expandindo essa nossa consciência, né? Exato. E como que eu faço isso? Cara, se conectando, intimidade com o seu eu interior. É isso. E aí o processo de agradecer todos os dias, o processo de ir mais além do que aquilo que você não enxerga, mas que você pode enxergar através do pensamento. Por isso que Jacob fala muitas vezes em todos os textos dele, cara, as coisas acontecem duas vezes na sua vida. Uma quando você pensa, que você já está visualizando, e a outra quando acontece. Exato. Pô, é dois trabalhos, cara. É o mesmo trabalho você pensar numa coisa linda e você pensar numa coisa ruim. Só que quando você pensa numa coisa linda que te dá prazer, tua energia sobe, felicidade, amor, conquista. Quando você pensa numa coisa ruim, a tua energia desce. Exatamente. Você começa a pensar, ai, não vai dar certo. Ai, que trabalhoso. Ah, acordar cedo para agradecer. Ficar com esses dois caras chatos aí que ficam falando. Não é, cara? É um negócio assim que a gente dificulta, cara. A gente dificulta a vida sobre uma ótica que muitas vezes nem é aquela que a gente está enxergando, Exatamente, cara. né? Então o convite é realmente esse, cara. Nem sempre o que está na nossa vista é a visão do que Deus quer para a nossa vida. Nem sempre o que está na nossa vista vai ser realmente aquilo que vai acontecer. Mas cabe a nós, né? De certa forma,
dedicar energia para aquilo que é bom, Isso né? aí. Dedicar energia para aquilo que, pô, cara, se não for bom que nem você está imaginando, no mínimo vai ser um grande aprendizado. Sim, Agora, se você já imagina que vai ser ruim, que não vai ser legal, às vezes é muito surpreendente, é muito legal, só que tua energia está tão baixa que você não usufrui desse processo, dessa entrega, né? Muita gente às vezes quer proporcionar para você uma oportunidade de presença, né? De você estar aqui nesse lugar, olhando, e por simples fato da tua vista cegar a tua visão, você endurece o coração, endurece as oportunidades, né? Põe uma proteção, põe um escudo naquilo que poderia ser muito bom para você. E aí você perde a oportunidade de conhecer uma atividade física, de conhecer pessoas melhores, de mergulhar numa linda leitura, de ter 15, 20 minutinhos, meia hora para você olhar para dentro. Nem que você não fale nada, só fique ali não deixando teus pensamentos que são ruins entrar. Ah, como que eu sim, faço isso? Treinando. sim. É sempre sobre o treinar. Mas é isso. Isso Mais aí. uma live, 23º dia. Amanhã estaremos aqui. Vou procurar não estar com essa maquiagem, que eu não sei o que Mas aconteceu ficou aqui, bom, cara. cara. Ficou bom. Isso é essa luz que está muito baixa aqui, mas tudo Não, bem. mas ficou bom. Pior que eu vou ter que tirar foto agora, eu não sei como tirar isso, mas tá tudo certo. Depois você tira sarro de mim, Marcão. Vamos tirar nossa Tira, fotinha não. aqui. Vamos lá. Um ótimo Boa. sábado para todos. Para todos Gratidão, irmão, nós, pela cara. sua vida, pela vida das pessoas que passaram aqui, pela Gratidão, vida cara. das pessoas que poderão ser tocadas pelas nossas energias, né, de quem está aqui, de quem está nos outros cantos, pedindo, né, por um mundo melhor, por pessoas mais amáveis. E é isso, cara. Isso aí. Isso aí. Grande abraço, Cícero. Um Valeu, beijão para toda irmão. a Até família, para amanhã. todos que estão aqui. E até amanhã, se Deus quiser. Valeu, um Valeu. abraço, Um ótimo Marcão. Tchau, sábado. tchau. Tchau, Valeu, tchau. pessoal.